A TVWA é a mais nova flopada histórica da TV esportiva no Brasil, entrando para uma lista seleta de fracassos que a gente relembra a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, como vocês já devem saber, a TV Walter Abraão entrou em polêmicas nas últimas semanas com relação a pagamentos e perdeu os direitos de transmissão de competições esportivas que ela tinha adquirido no começo de 2021 para montar um novo projeto esportivo. Com isso, ela entra na lista de grandes flops, de grandes fracassos relacionados à transmissão esportiva, que eu selecionei com esse caso e mais 4, os que para mim são os mais simbólicos da história. Você, claro, pode lembrar de outros, pode até deixar nos comentários aí durante o vídeo se eu deixei de falar algum que você lembra, assim a gente vai aumentando essa lista juntos. E eu começo falando em ordem cronológica, não é do maior para o menor fracasso, vamos apenas pela linha do tempo. Eu volto para o ano de 2001, há 20 anos, quando a Rede TV comprou os direitos de transmissão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Brasileirão. Isso mesmo, a Rede TV comprou essas 3 competições. Ela tinha sido criada no final de 1999, com o nome Rede TV em novembro de 99, e já no seu segundo para o terceiro ano de existência, chegou a um acordo com a Globo para sublicenciar os direitos de transmissão dessa competição. Um formato como aquele que a Record faria de 2002 a 2006 e que a Band assumiu de 2007 até 2016. Nada de anormal, né? Não fosse o fato de que a Rede TV não conseguiu arcar com os custos que a Globo cobrava, até transmitir o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil até o final, mas deu tão errado que sequer chegou a transmitir alguma partida do Campeonato Brasileiro daquele ano, que ficou exclusivo mais uma vez da Globo, como tinha sido a Copa João Avelange de 2000. O Brasileirão só voltaria a ser dividido com a Record, já com a Traffic Marketing Esportivo, em 2002. Tem vídeo aqui no canal explicando a história do futebol na Rede TV com um pouquinho mais de detalhes sobre essa confusão. Aliás, já se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo bacana que já foi publicado também, especialmente se você estiver conhecendo agora, e já deixa o seu like aí para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo de mídia esportiva também. Nosso segundo caso foi no ano seguinte, em 2002, a PSN, a Pan American Sports Network, que tinha chegado em 2000 com os direitos exclusivos de transmissão da Libertadores na TV fechada do Brasil, transmitiu as edições de 2000 e 2001, 2 títulos do Boca Juniors, mas em fevereiro de 2002, do nada, com a crise, com o estouro da bolha econômica que rolou, dólar disparando no Brasil, o mundo inteiro vivendo aí a bolha da internet, não teve jeito, a operação faliu, o canal foi extinto, a equipe desintegrada e a Libertadores da América, que estava só começando em 2002, ficou sem dono e isso foi um baita problema aqui no Brasil. A Fox assumiu os direitos de transmissão na América Latina inteira, coisa que ficaria intocável até 2018. Hoje ela tem alguns direitos já como Disney, mas uma parte do pacote no Brasil que foi a licitação. Naquela época ela tinha o direito sobre tudo, que era exatamente o que a PSN tinha, inclusive o de vender os direitos de transmissão para a Globo aqui no Brasil, e em 2002 isso demorou tanto que a emissora carioca só conseguiu entrar na competição já na fase semifinal. Ela chegou a transmitir os jogos do Grêmio contra o Olímpia e depois mostrou a final do São Caetano perdendo para esse time paraguaio, o Olímpia, que foi campeão pela terceira vez da competição naquela edição. E o nosso terceiro fracasso aqui do vídeo é o retorno do futebol à grade de programação do SBT no ano de 2003. A emissora estava 4 temporadas sem transmitir competições de futebol. A última tinha sido a Copa Mercosul de 98, que terminou bem no finalzinho de dezembro mesmo, quase 99. Em 99, a emissora do Silvio Santos ainda tinha os direitos de transmissão dessa competição, mas devolveu. Chegou até a vazar na época no satélite uma chamada do SBT para transmissão na Mercosul 99, mas o fato é que quem exibiu com exclusividade na televisão brasileira acabou sendo a Band, no título que o Flamengo conquistou naquele ano. O SBT mostrou o Palmeiras campeão em 98 e a Band o Flamengo em 99. Em 2000 e em 2001, a Globo também exibiu a competição. Mas o fato é que o futebol voltou aos planos do SBT no final de 2002, numa janela de oportunidade que apareceu quando a Federação Paulista de Futebol não chegou a um acordo com a Globo para a renovação dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista. Vale lembrar que naquele ano o Paulistão não teve a presença dos times grandes que disputaram a Liga Rio-São Paulo, e aí na hora de renovar, a federação quis dar aquela valorizada no campeonato, pediu 12 milhões de reais, que para a época era bastante dinheiro, por 12 transmissões. A Globo não quis, a Federação Paulista vendeu para o SBT um pacote de 22 jogos pelo mesmo valor. Aí a Globo, que tinha o direito de preferência de renovação do contrato, ou seja, olhar a proposta vencedora e cobrir, falou, não, 22 jogos eu quero também, então esse campeonato é meu, eu pago 12 milhões por 22 jogos, nem que para isso uma parte deles vai acabar ficando na Record, que é a minha sublicenciada. Mas a Federação Paulista de Futebol alegou que a Globo perdeu o prazo para isso e vendeu mesmo para o SBT. A Globo não se conformou, foi buscar na justiça seus direitos. O primeiro jogo do campeonato foi uma lambança, a SBT com uma liminar na mão, a Globo com outra, a federação querendo expulsar. Tem vídeo aqui no canal detalhando essa história completa, mas o fato é que o SBT não conseguiu ter a exclusividade que ele comprou em momento algum.
A Globo usava a Record, sua sublicenciada, para transmitir partidas que ela não queria, em horários que ela não queria. A Justiça, em dado momento, em instâncias diferentes, garantia tanto para o SBT como a Globo o direito de transmitir os mesmos jogos. E com isso a gente sabe, né? Quando a Globo transmite um jogo e uma outra emissora transmite o mesmo, a audiência vai toda para a Globo. Então, em momento nenhum naquela edição, o SBT chegou a ameaçar a audiência global. Foi um projeto que custou caro, que rendeu muita dor de cabeça na Justiça e que não valeu a pena. O SBT naquele ano tinha transmitido o Campeonato Sul-Americano Sub-20 em janeiro e o Torneio Internacional do Catar, que foi disputado pela Seleção Brasileira Sub-23, preparação para os Jogos Olímpicos de Atenas, que a seleção brasileira nunca chegou a se classificar, mas também em 2003 exibiu a Copa Ouro, isso já no meio do ano, alguns meses depois do final do Campeonato Paulista. Uma outra curiosidade é que em 2003 o SBT foi apontado como favorito para transmitir a Série B do Campeonato Brasileiro, que naquele ano tinha o Palmeiras e o Botafogo como grandes estrelas. O Guia do Brasileirão da revista Placar, publicado em março de 2003, inclusive, já trazia o SBT como detentor dos direitos de transmissão, mas também trazia uma tabela de pontos corridos em turno e retorno, coisa que a Série B não conseguiu bancar naquele ano, e esse formato só seria implantado em 2006. Então muita coisa mudou e a Série B acabou sendo comprada pela Globo, que licenciou os direitos para a Record. Essa história foi tão traumática para o futebol do SBT que ele ficou anos fora da grade, só voltaria com as emissoras do Nordeste em 2018, transmitindo a Copa do Nordeste, e em rede nacional apenas 17 anos depois do Campeonato Paulista, com a compra dos direitos de transmissão da Libertadores e um pouquinho antes com aquela transmissão do Fla-Flu, um jogo pontual que foi a final do Campeonato Carioca do ano passado. Como a Terra é redonda e dá muitas voltas, o SBT hoje detém os direitos de transmissão das duas maiores competições de clubes do mundo, a Libertadores da América e a UEFA Champions League, essa valendo a partir de agosto e até 2024. Nosso quarto tópico é o DAZN na Copa Sul-Americana. No começo de 2019, um novo serviço de streaming prometia revolucionar os direitos de transmissão e a forma de mostrar futebol no Brasil. Era o DAZN, cobrando uma mensalidade na época ali de quase R$40. Entre os grandes destaques do DAZN estava a compra da Copa Sul-Americana em um pacote que tinha também a exclusividade da Recopa. O DAZN também comprou o Campeonato Italiano e com o tempo foi agregando Fórmula Indy, Premier League num acordo com a ESPN, mas em 2020, com a pandemia do coronavírus afetando a economia brasileira, disparando o preço do dólar, o DAZN abriu mão do contrato que tinha com a Conmebol até 2022, assim como a Globo fez com TV aberta e TV fechada na Libertadores, e devolveu esses direitos de transmissão, que hoje pertence ao Conmebol TV, que custa R$40 por mês, o dobro da mensalidade que o DAZN cobrava em 2020, tinha caído para R$19,90, então para quem queria ver Recopa e Sul-Americana, ficou muito mais caro, além de estar exclusivamente na Sky, na Claro Net e no DirecTV Go, que é uma operadora, uma espécie de operadora por streaming que pertence à mesma dona da Sky. Então tá só com aquele grupinho Sky Claro, se você não for assinante de um desses serviços, você não consegue assinar o pay-per-view da Conmebol. O DAZN deixou muita gente na mão, foi perdendo outras competições, como o Campeonato Italiano, a Fórmula Indy. Hoje, daquele pacote original, ainda mantém alguns jogos da Premier League e a Série C do Campeonato Brasileiro. Até o Campeonato Paranaense ele entregou de volta, então a gente pode considerar como um grande fracasso, principalmente de quem se mostrava tão moderno no futebol brasileiro. E o quinto e último caso, o mais recente que a gente apresenta aqui nesse vídeo, é um que vocês pediram muito para eu falar, mas que eu tinha previsto numa live aqui em fevereiro como uma espécie de piada. Dá uma olhada. A TV Walter Abraão vai ter jogos da seleção, é um outro tema também que foi muito discutido aqui no canal. O bom é que rima, né? Pois é. O bom é que rima, né? Não, e a TV WA, se ela transmitir, se ela desistir, vai ser TV WO. Pois é, a TV WA virou TV WO. Pra gente voltar um pouquinho mais no tempo, em janeiro desse ano, uma notícia publicada pelo Milton Neves no All Sport mostrava que a TV WA, a TV Walter Abraão, tinha comprado um pacote de jogos que estava ainda disponível no mercado com as partidas da seleção brasileira como visitante nas eliminatórias, exceto o jogo contra a Argentina, porque esse já pertencia à Globo. A TV WA vazou para a imprensa que iria pagar 11 milhões de dólares à vista por esses direitos. Montou uma equipe, falou que o projeto era super sério, comprou os direitos de transmissão em TV paga do Campeonato Catarinense. Parecia mesmo um projeto que estava virando, né? A gente via até programas de debate esportivo, contratou profissionais conhecidos, mas no fim das contas, no mês de março, o mesmo Milton Neves publicou em primeira mão no All Sport que a TV WA estava perdendo os direitos de transmissão das eliminatórias porque não conseguiu pagar. Olha que o dono da TV Walter Abraão tinha até falado com os nossos amigos do Futeboteco que ele comprou para ajudar o povo brasileiro a ter os jogos da seleção, que ele não iria cobrar nada, que ele estava doando para o povo, que ele não iria comprar para vender, sublicenciar esses direitos, e no fim das contas a justificativa para perder esses direitos foi que não conseguiu encontrar nenhuma emissora para revender. Entre o discurso e a prática houve uma distância enorme aí no jeito como a TV WA lidou com essa questão,
E para completar o serviço, perdeu também os direitos do Campeonato Catarinense. A associação que representa os clubes de Santa Catarina e comercializa os direitos de transmissão do estadual de lá, alegou que a TVWA não honrou seus compromissos financeiros, vai rolar até cobrança judicial, segundo o comunicado que eles andaram publicando essa semana. O fato é que a TVWA, um canal que não tinha nem sinal HD em operadoras, quis dar um passo extremamente maior que a perna, e se era uma jogada de marketing, como muita gente desconfiou lá em janeiro, foi uma jogada horrível de marketing. Só foi consolidada talvez como o pior, o mais retumbante fracasso da história da mídia esportiva no Brasil. Nenhum dos outros casos que eu citei aqui no vídeo, ou que eu consiga lembrar de outras competições e não entraram aqui, é tão gigantesco quanto sair falando que comprou os direitos de transmissão da seleção brasileira, e comprou mesmo, a gente não caiu em fake news, notícia falsa. Houve um protocolo de intenção de compras que não foi honrado por esse canal. Hoje esses direitos estão de volta ao mercado e, segundo o Futeboteco, devem ir para a Globo. A negociação está rolando e quem sabe a gente vai ter aí o pacote completo de novo da seleção brasileira em TV aberta, já que a gente já até andou perdendo jogos em TV aberta, quem sabe não fique aí na Globo. Se não for na Globo, que vá para SBT, para Record. Eu não estou torcendo por alguma emissora especificamente, eu só estou torcendo para que alguma emissora compre esses direitos para a gente poder ver as partidas sem ter que pagar por isso. Tivemos muitos outros casos que você pode lembrar também, Rede OM no futebol, embora tenha conseguido grandes audiências com o São Paulo campeão da Libertadores de 99, mas não durou mais que um ano. O projeto olímpico da Record pode ser citado também, porque achava que ia ser a grande emissora do esporte olímpico no Brasil, e no fim das contas não conseguiu a audiência que imaginava com Londres 2012. Tem vários outros casos que podem ser relembrados também, e eu conto com vocês aí nos comentários e também com o seu like se você gostou desse vídeo. Mais uma vez reforçando aí o convite para você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações no sininho para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Eu fico por aqui, tem outros vídeos do canal aparecendo nos cards. Até a próxima, um grande abraço!